Boa noite a todas e todas. Hoje, de novo, estamos aqui no Banquete Fenomenológico, o grupo de pesquisa do GFE no PUC-PR, e continuando o nosso tema, né, a intersubjetividade, vista através das lentes de Husserl e de Sartre. Hoje temos como convidado o professor Vinícius dos Santos, da Universidade Federal da Bahia, que é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos e licenciado em Filosofia pelo Centro Universitário Claretiano, mestre e doutor em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, professor adjunto do Departamento de Filosofia e professor do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal da Bahia. Atua principalmente nas seguintes áreas e temas: marxismo, existencialismo, fenomenologia, subjetividade, alienação, dialética, filosofia da história, filosofia política contemporânea e ética. Doutorado em filosofia, Universidade Federal de São Carlos, Brasil. Com período sanduíche em Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, orientador Renaud Babarrat. Título do seu doutorado, Alteridade e Alienação, os impassos da intersubjetividade na filosofia de Sartre. Hoje o professor Vinícius vai trazer a crítica da razão dialética, então, né, que é o tema O Mal como estrutura do outro na crítica da razão dialética. Então, é um livro que, como a gente estava conversando, não são muitas as pessoas que leem esse livro, que conseguem, inclusive, esse livro. Ficamos mais centrados no Serenada e os outros livros anteriores. Então, hoje ele vai trazer um linguajar novo em Sartre, né? E com certeza vai ser muito interessante, porque aí abrindo portas para a gente entender melhor o Sartre para um outro período da sua vida. Então, professor Vinícius, bem-vindo ao nosso grupo, um prazer tê-lo conosco. Obrigado por ter aceitado participar e mostrar aí os seus conhecimentos. Tá bom? A palavra é sua, obrigada. Boa apresentação. Muito obrigado mesmo, Simone, por mais um convite, né, de participar aqui no âmbito do grupo de pesquisa de vocês. A Ezequiel também, parabenizar pela organização, pelo ciclo, pelo tema que, como você falou, né, falou da minha tese, é um tema que me ocupou toda a minha formação, porque graduação, mestrado e doutorado foram nesse tema, intersubjetividade em Sartre, né? Ora apenas no Serio Nada, ora pensando na obra dele como um todo. Então é realmente um tema que me agrada muito, que me mobiliza. Tá? Então eu quero realmente agradecer aqui essa oportunidade, inclusive de revisitar minha própria tese, algo que eu não fazia já há alguns bons anos. E aí eu até vou começar fazendo uma espécie de meia-culpa, porque quando eu passei, eu não sei, quando eu passei o título para Simone, eu não sei se eu coloquei a frase mal como estrutura do outro entre aspas. Não, então foi um erro meu, porque eu acho que as vassas mudam tudo porque é uma citação direta do Sartre na crítica da razão dialética. E é um título que óbvio, eu escolhi porque é um pouco chamativo, né, um pouco provocativo essa ideia, embora, como a gente vá ver, ela não contradiz, por exemplo, certas teses pelas quais o Sartre descreve a intersubjetividade lá no Ser e o Nada, e ela também vai a par daquilo que é, vamos dizer, o pano de fundo da redação da crítica da razão dialética, que é a tentativa do Sartre de conjugar, né, de fazer uma síntese, como ele chama, entre o existencialismo dele, ou seja, o existencialismo tal como a gente depreende, sobretudo do Ser e o Nada, com o marxismo, ou com uma certa interpretação do marxismo, né, porque eu acho que isso, para quem acompanha os debates, sobre filosofia política da história no século XX, sabe que há uma série de interpretações muito divergentes entre si sobre o marxismo, em autores com premissas diferentes, com backgrounds diferentes, né? Então, é uma síntese do existencialismo do Sartre com uma certa interpretação do marxismo, né, que é a dele.
Naturalmente, até pelo tempo aqui eu não vou conseguir avançar nisso, né? Então eu vou fazer um recorte muito específico, e até como estava falando com Simone antes da gente começar, né? Quando der o tempo, você, o Ezequiel, enfim, podem me parar, porque é, de certo modo, toda a crítica da razão dialética está atravessada por esse problema, que é o problema da intersubjetividade ou das relações humanas. E para quem já teve contato direto com a crítica, né, físico, sabe que é um livro gigantesco, como é o Ser e o Nada também, então obviamente não teria como esgotar aqui as. É isso, né? Quer dizer, um pequeno catatal, que era o primeiro tomo, ele ia fazer um segundo tomo, e segundo ele mesmo, chegou uma hora na vida dele que ele falou: pô, eu tenho que ler muita coisa para dar conta, então eu vou parar, deixa aí, fica inacabado. Mas enfim. Então, eu vou fazer algumas pontes com o Ser e o Nada, talvez para facilitar um pouco o entendimento, né? Porque, para todos os efeitos, o Ser e o Nada é o livro mais conhecido do Sartre, aquele pelo qual a gente adentra no seu pensamento, e porque também essa é a minha tese de doutorado, né? A tese da tese, é que há uma continuidade no tema da alteridade ou da intersubjetividade ou das relações humanas entre o que aparece no Ser e o Nada e o que aparece na crítica da razão dialética, embora há alguns elementos na crítica da razão dialética que estão ausentes no Ser e o Nada. Então, eu diria que, para a gente começar, né, e aí, para começar a entender esse título, essa frase, né, essa citação tão, tão potente, né, o mal como estrutura do outro. Há uma continuidade na intuição do Sartre entre a obra de 43 e a obra de 1960, que vê o conflito como sendo, né, um elemento demarcador da intersubjetividade, das relações humanas. Né? Quer dizer, a gente sabe que as relações humanas para o Sartre não se reduzem ao conflito, mas que o conflito, até como a professora Tana falou na primeira apresentação aqui, né, no primeiro encontro do grupo, ele é uma condição de possibilidade das relações humanas, porque há uma tese forte no Sartre que ele não abandona jamais, de que nós somos seres livres e que, portanto, qualquer tipo de relação humana se dá sempre como uma relação entre liberdades. Ora, o que vai apresentar a crítica da razão dialética nesse horizonte de tentar uma conjugação com o marxismo? Bom, primeiro, que quando a gente abre a crítica, há termos muito diferentes daqueles com os quais a gente está acostumado a pensar o existencialismo. Mas por trás desses termos diferentes, a gente vai ver que, né, o conteúdo conceitual ele é muito parecido. Então, se a gente tem, né, lá no Ser e o Nada, a ideia do para si como esse ser que age, né, como esse ser que é ativo, que se lança ao mundo, né, que tem uma relação extática, de distância assim no mundo, no vocabulário da crítica da razão dialética, o para si vai se tornar praxis, o praxis constituinte. Então, há uma recuperação, né, uma reiteração da ideia de que o sujeito humano é um sujeito ativo, fundamentalmente ativo, só que essa ação agora, ela se dará no que o Sartre chama, perdão, gente, no que o Sartre chama de um campo material. E aí, o termo praxis, para quem tem alguma familiaridade, é um termo muito caro à tradição marxista. Né? Então, aquilo que é o ser para si no ser e o nada vai se tornar essa praxis, ou essa praxis constituinte, como o Sartre traz na crítica da razão dialética. E é muito interessante porque a crítica, ao propor essa conjugação entre existencialismo e marxismo, se propõe uma teoria da história. O Sartre vai dizer: olha, a minha questão fundamental aqui, para além dessa opção metodológica de conjugação de duas teorias, é tentar compreender as condições de possibilidade da história. O que significará dizer as condições de possibilidade da história a partir de um viés, de um prisma, que é uma interpretação do marxismo.
o próprio título da obra, né, A Crítica da Razão Dialética, nos remete ao Kant, ao esforço kantiano. Então, assim, percebam, inclusive, né, que há um certo sincretismo teórico aqui, né, porque, por um lado, há o existencialismo, o marxismo e um hegelianismo de fundo, mas, ao mesmo tempo, há uma proposta que é uma proposta de tom muito kantiano. E, bom, e é interessante que, metodologicamente, o Sartre vai propor uma teoria da história, ou seja, uma teoria da sociedade, de como ela se desenvolveria historicamente, que não parte da sociedade, não parte daquilo que no vocabulário marxista a gente chamaria de ser social. Parte do indivíduo, parte da praxis. Então, uma premissa metodológica do Sartre é: se é possível compreender a história, ou se é possível, como ele diz, nós desvendarmos alguma inteligibilidade na história, ou seja, se a história não é apenas um amontoado de fatos contingentes, mas ela tem ou pode ter algum sentido inteligível, este sentido inteligível só pode ser descoberto a partir da praxis individual. Então é como se ele tomasse como ponto de partida o indivíduo para reconstruir a relação desse indivíduo com outros indivíduos e como essa relação entre indivíduos, ou entre reciprocidades, como ele chama, vai formar um campo social e como desse campo social outras camadas de complexificação de relações vão surgindo, outras institucionalizações, como, por exemplo, os grupos juramentados, no limite o Estado e, consequentemente, aquilo que a gente chamaria de história. Então, é uma opção metodológica muito sui generis, eu diria, mas que é absolutamente coerente com aquilo que ele já traz desde sempre, né, no seu viés existencialista. Bom, então temos esse preâmbulo aqui para entender, então, que na crítica da razão dialética, a praxis, ou o sujeito, se vocês preferirem, se lança no mundo no sentido de modificar o mundo, modificar a natureza, modificar, como Sartre prefere, a matéria. Ou, para usar uma linguagem mais marxista, trabalhar. E por que que nós agimos sobre a matéria, sobre o campo material, como ele define eventualmente? Porque o que nos caracteriza, agora, não exatamente como seres para si, como consciência, mas como organismos práticos, como seres vivos, é a necessidade. Então, a nossa ação, ela se dá, a nossa ação no mundo, né? Ela se dá com o intuito de satisfazer nossas necessidades. Num primeiro momento, a gente pode pensar necessidade de um ponto de vista mais estritamente biológico. Quer dizer, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos, né, de água, nós precisamos de luz solar, de ar, de oxigênio, enfim. Então, nós agimos no mundo a fim de satisfazer essas necessidades. No entanto, o próprio Sartre observa já de início que essas necessidades não têm apenas essa característica estritamente biológica. Então, quando eu falar aqui de necessidade, né, quando Sartre, na Crítica da Razão Dialética, fala em necessidade, em ação para a satisfação das necessidades, a gente está falando de algo que é também cultural. Então, e que é uma tese que também ele absorve do Marx, enfim, que mesmo as necessidades mais preeminentemente biológicas, imediatas, elas são humanizadas, né? Comer é uma coisa natural, mas o comer humano tem todo um ritualístico que torna essa ação, né, propriamente humana, propriamente cultural. E aí o que o Sartre traz para a gente é o seguinte: bom, nós, ao trabalharmos ao agirmos, perdão, no mundo para satisfazer nossas necessidades, nós nos deparamos com o mesmo movimento de todos os outros indivíduos. Então, já de início, né, ele está
dizendo que, olha, eu estou partindo metodologicamente da praxis individual, mas já assumindo de antemão que nós vivemos num mundo compartilhado, né? O que é um pouco diferente da estratégia que ele apresenta no Ser o Nada, em que o outro vai aparecer só lá na terceira parte. Agora não, já de antemão ele está dizendo isso. Ao nos depararmos com esses outros, o que vai acontecer, e aí é uma coisa muito semelhante ao que ele trazia lá no confronto de liberdade do ser e o nada, é que a minha ação no mundo abre o que ele chama de um campo prático, que interfere e é interferido pelo campo prático de outros indivíduos. Se a gente quiser uma linguagem mais próxima do que estamos acostumados, ele está dizendo que a minha liberdade, a minha ação livre, ela interfere na ação livre de outros indivíduos e que a ação desses indivíduos interfere na minha liberdade também. A liberdade agora pensada nessa dinâmica prática, materialista de satisfação das necessidades. Pois bem, ao me deparar, vamos dizer assim, com essa realidade, com essa situação, o que a gente tem é a constatação de que a satisfação das minhas necessidades, ela se tornaria, digamos, mais facilmente executável, se eu unisse a minha praxis à praxis de outros indivíduos. Então, no primeiro momento, nesse primeiro momento, que é o momento que eu vou trabalhar aqui com vocês, o que a gente tem é esta percepção, eu diria, de que a ação conjunta sobre a matéria garantiria de uma maneira mais fácil a satisfação das necessidades de todos os indivíduos do que se eu apenas eu trabalhasse para satisfazer as minhas necessidades. Tá? Isso não é uma tese também nova, ela é uma tese que está presente em algumas filosofias políticas, inclusive de corte contratualista, por exemplo, mas em essência o que o Sartre está dizendo é: se nós somos organismos práticos, seres vivos, que temos necessidades, se nós nos juntarmos para satisfazer essas necessidades, juntarmos os nossos trabalhos, é mais fácil de obtermos um melhor resultado do que se cada um individualmente fizer essa tarefa. Bom, só que tem um problema. E aí é onde começa o problema de fato e começa a se desenhar aí o entendimento do mal como estrutura do outro. E nota, né? Eu tô falando aqui, a gente está falando, no caso da crítica da razão dialética, de uma certa ordem lógica de conceitos. Né? O Sartre não está dizendo que na história começou com um indivíduo olhou para o outro e falou, vamos juntar nossas forças. Não é exatamente isso. O que ele está fazendo é uma construção argumentativa lógica, mas no final das contas isso, né, é mais didático e metodológico do que propriamente histórico, alguma coisa assim. Mas então, temos aí um problema, que é, ao mesmo tempo em que nós nos unimos para satisfazer conjuntamente nossas necessidades, o mundo material é marcado por duas características que vão tensionar essa relação recíproca que eu estava desenhando para vocês antes. A primeira é que a ação na matéria, ou melhor, a matéria, para o Sartre, ela tem uma característica que é a de dessingularizar as nossas ações. O que isso significa? Que ao agir no mundo material, na natureza, o resultado da minha ação não necessariamente corresponderá à minha intenção original. Primeiro, porque há outros indivíduos agindo igualmente. Ou seja, a minha ação ela pode ser desviada, né, ter seu rumo alterado, como diz o Sartre. E segundo, porque
ao agir sobre a matéria, esse movimento que no linguajar hegeliano-marxista que o Sartre incorpora, a gente costuma chamar como objetivação ou exteriorização, quando eu exteriorizo algo de mim, quando eu objetivo algo de mim no mundo material, o desdobramento, as consequências, o resultado dessa ação não necessariamente se voltarão contra o a meu favor, mas se voltarão ou contra ou a favor de uma coletividade. Para dar um exemplo muito simples, se eu todos os dias passo numa rua e jogo lixo num bueiro, o resultado do entupimento desse bueiro não necessariamente se voltará para mim, se voltará para as pessoas que moram ao redor daquele bueiro, por exemplo. Se não é o meu caso, se é um lugar apenas de passagem meu, eu agi de uma forma, mas o resultado ele não é singularizado, nesse sentido que ele não retornou para o agente. Ele retorna indistintamente para uma coletividade. Ou seja, para usar um novo termo muito de tradição hegeliana marxista, mas que o Sartre usa já no Ser o Nada, o resultado da ação do sujeito é alienado do próprio sujeito. Então, ao me objetivar no mundo, ao agir, ao fazer coisas, eu inscrevo alguma coisa no mundo material, e essa inscrição no mundo material vai ganhar, diz o Sartre, um caráter de inércia, e essa inércia retornará sobre os indivíduos, não necessariamente sobre o agente dessa primeira ação, mas sobre os indivíduos indistintamente. Então a gente tem esse primeiro problema, né? Quer dizer, se a gente lá não ser o nada, eu sou responsável pelas minhas ações, porque as minhas ações terão consequências para mim. Agora o certo está dizendo, ó, quando eu faço alguma coisa no mundo material, quando eu me inscrevo alguma coisa no mundo material, o desdobramento dessa ação ele pode ser completamente aleatório, né? Não necessariamente o resultado bom ou ruim, enfim, vai se voltar para mim ou contra mim. Então, isso já cria uma dificuldade nas nossas interações humanas para o Sartre da crítica da razão dialética. Segundo elemento, que esse é talvez o mais polêmico, e aí é realmente uma novidade em relação àquilo que a gente tem, né, do existencialismo na órbita do ser e nada. Ele vai dizer: o mundo material é marcado pela escassez. E eu digo que isso é polêmico porque há trabalhos de antropologia, por exemplo, que vão contestar essa ideia sartriana de escassez, que em certa medida é uma ideia que vem da economia política. Basicamente, o quê? Existem. O próprio Sartre fala isso, né? Existem mais bocas para ser alimentadas do que comida. A gente até sabe que não é exatamente esse o problema, pelo menos do capitalismo, mas como ele está falando aqui de uma perspectiva transcendental, ele está colocando o quê? Que no mundo material nós nos deparamos constantemente com a escassez. Ou seja, com o fato de que, para usar uma terminologia mais de 43, que o meu projeto pode não se realizar porque por falta de algo. E esta falta de algo pode ser porque outra pessoa, outro indivíduo, outro grupo de indivíduos está usando aquilo que seria necessário para a realização do meu projeto. Então, para usar um exemplo que ele vai apresentar a certa altura, até para um outro contexto, mas que vale para a gente. Você está ali na fila para pegar o ônibus tem menos vagas do que pessoas esperando. Se eu estou para trás da fila, eu não vou conseguir pegar esse ônibus, eu vou ter que pegar um outro ônibus, e isso vai modificar o horário de minha chegada, meu compromisso, a minha dinâmica do dia, etc. Então, para o Sartre, a escassez ela está presente no mundo material e é ela quem torna as relações entre os indivíduos
conflituosa, essencialmente conflituosa. Não é mais a questão do olhar propriamente, embora a gente possa depender disso também, aquela, né, a questão do olhar, do ver, ser visto, mas fundamentalmente agora, o que, por assim dizer, atrapalha aquele movimento inicial que eu descrevi para vocês, que é eu vou unir forças com os outros indivíduos para satisfazer as necessidades. O problema agora é o quê? Que as necessidades não serão necessariamente satisfeitas para todo mundo da mesma maneira. Esse elemento, para o Sartre, ao atravessar as nossas relações, faz com que, contraditoriamente, ao mesmo tempo, o outro apareça como um ser necessário, porque eu unindo forças com ele, como eu falei antes, né, ficaria mais fácil de eu satisfazer as minhas necessidades, mas ao mesmo tempo ele aparece como um excesso, né? O Sartre usa um termo que ele gosta muito de empregar, ele emprega em vários conceitos, que é de trop, né? Que é o outro é demais, o outro está sobrando, para a gente usar um vocabulário mais comum. Ele está sobrando, então ele é ao mesmo tempo necessário, mas ele é uma ameaça à satisfação das minhas necessidades. E é por ser esta ameaça à satisfação das minhas necessidades que dirá o Sartre, né, chegará ao Sartre a esta formulação do mal como estrutura do outro. Porque ele aparece como um problema, né? Quer dizer, eu vou tentar uma vaga de emprego, tem uma vaga, tem duas pessoas, só um vai conseguir a vaga, então este outro, mesmo que seja uma pessoa super querida, amada, amigo e tal, ele é um concorrente, ele é de trop, ele é demasiado, né? Ele é um risco, portanto, à satisfação das minhas necessidades. Então, esse movimento que o Sartre constrói lá no início da crítica da razão dialética, e aqui eu vou meio que encaminhando para o final, porque se eu avançar mais, vão ficar muitas questões em aberto, né? Eu acho que eu falei que uns 20 e poucos minutos, se eu não estou errado aqui. É isso? Professor Vinícius, se quiser continuar, pode continuar, porque a gente começou mais tarde um pouquinho, né? Fica à vontade. Tá. Então, esse movimento que o Sartre constrói na primeira parte do primeiro tomo do Ser e o Nada, prepara aquilo que é, para o Sartre, a marca da sociabilidade, em particular, a marca da sociabilidade tal como ela se desenvolve agora numa sociedade de tipo capitalista, que é a união que existe, né? Essa união que eu falei lá no começo, para a satisfação das necessidades, ela não é uma reciprocidade voluntária de tipo positiva, poderíamos classificar dessa forma, mas ela é uma reciprocidade que se dá sempre mediada pelo campo material e que, ao mesmo tempo, é uma reciprocidade que, contraditoriamente, nos conserva num estatuto de individualidades separadas. O Sartre vai chamar essa condição em que nós estamos, ao mesmo tempo, unidos a todos os outros pela mediação da matéria, né, do mundo material, do campo prático, e ao mesmo tempo separados de todos os outros, de serialidade ou vida serial, como ele emprega em alguns momentos. Nesse contexto, nós dependemos do outro, mas ao mesmo tempo o outro nos ameaça. Então nós ficamos, por assim dizer, né, nesse jogo, né, nessa certa contradição, nessa circularidade, que é eu dependo do que os outros fazem para satisfazer as minhas necessidades, mas ao mesmo tempo essas necessidades podem não ser satisfeitas, por quê? Porque o campo material é marcado pela escassez. Então percebam que de novo, vai haver aqui, né, uma tônica que é uma tônica conflituosa. O Sartre vai fazer questão de dizer que, olha,
a escassez ela não é um dado transhistórico, mas ela pode ser superada. As sociedades, inclusive, aí eu estou dizendo, que pensam a escassez a partir de uma outra perspectiva, mas no caso, para o Sartre, é a escassez ou esse binômio necessidade e escassez que dá o tom das relações humanas. E aí, em particular, quando a gente pensa para, né, uma sociedade de tipo capitalista, é o que torna os indivíduos ao mesmo tempo unidos e separados, né? Não é uma união, né, do tipo de um laço propriamente, mas é essa união mediada pelo campo material que guarda, né, como característica esse conflito latente, né? Toda vez que a escassez de alguma forma se faz presente. E, inclusive, isso pode, né, se desdobrar no modo como, por exemplo, Sartre pensa a violência. Né? Ele vai dizer o que é a violência de um indivíduo para o outro. A violência é a escassez interiorizada. O outro se torna uma ameaça e, ao se tornar uma ameaça, ele precisa, de alguma forma, ser eliminado. Então, a violência, a gente pode pensar isso na violência urbana mesmo, em outras formas de violência, ela passa para o Sartre por essa interiorização de um cenário de escassez. Se não tem para todo mundo, então eu tenho que colocar o meu interesse acima de qualquer outra coisa. Eu tenho que colocar o meu interesse à frente de outra coisa e, portanto, o outro ele pode ser ou deve ser eliminado. É, por fim, assim, só demarcar mais uma coisinha que nesse contexto, para retomar o que eu falei antes sobre alienação, o Sartre vai dizer que a interação das diversas ações de cada indivíduo no mundo material, neste cenário de união barra separação, cria um campo, né, cria um campo social, um campo prático, que ele vai chamar de prático inerte, que é um termo também que aparece apenas na crítica da razão dialética, ou aparece em textos a partir dos anos 1950, que é para dar conta da ah, da ambiguidade da nossa ação no mundo. Então, ao mesmo tempo, é um campo prático, porque nós estamos falando do concurso de diversas praxes individuais, mas essas praxes, ao agirem sobre a matéria, ao inscreverem algo sobre a matéria, ou se objetivarem na matéria, criam um cenário inercial. Né? E esse cenário inercial é precisamente aquilo que eu dei o exemplo antes. Eu fico lá jogando lixo num bueiro todo dia, isso vai criando um cenário de inércia. Um dia o bueiro está completamente tapado, chove, alaga a rua, acontece uma série de coisas. Quer dizer, há uma ação, mas esta ação, ela, ao se inscrever na matéria, ela ganha este caráter de inércia, né? Ela ganha este caráter, se a gente quiser, de um ser em si, né? E esse ser em si vai se voltar contra sujeitos de uma maneira dessingularizada. Então percebam, eu passei muito, muito, muito por alto, né? Eu sei lá, acho que deve ter umas 300, 400 páginas. Umas 300 páginas eu acho que o Sartre gasta para falar tudo isso e muito mais, obviamente. Mas para demarcar um pouco como, na crítica da razão dialética, a, aquela perspectiva que enxerga no outro, na presença do outro, um conflito, uma alienação, ela vai ser recuperada, ela vai ser reproduzida, mas agora com um acréscimo de alguns elementos que estão completamente ausentes do primeiro, vamos chamar assim, do primeiro tratado existencialista do Sartre. Sobretudo, a ideia de escassez, o binômio, né, necessidade e escassez, e esses dois desdobramentos que são a vida serial, a vida, como ele chama, da solidão dos indivíduos nas grandes cidades, é a vida serial, né? Os outros aparecem como funções, como corpos, mas não como sujeitos propriamente. E esse campo prático inerte que atravessaria as nossas diversas formas de sociabilidade.
Então, assim, eu acho que bom, eu fico por aqui porque há aí ó, outros desdobramentos que realmente nos conduziriam a discussões muito mais profundas e tudo mais. Mas o que eu queria demarcar um pouco isso. Então, né, retomando, né, o mal como estrutura do outro, o mal como estrutura do outro não é porque o outro necessariamente é mal ou porque nós, em essência, somos lobos uns dos outros, da maneira hobbesiana, mas é porque, historicamente, num cenário material de escassez, nós todos estamos em concorrência, em competição, nós todos estamos de alguma forma ameaçados uns pelos outros, nós todos, como o Sartre diz, somos o outro do outro. Então, é por isso que vem essa frase provocativa, mas obviamente sendo coerente com o que o próprio Sartre defendia desde cedo. Não se trata de uma essência humana, se trata de uma condição social, histórica, cultural, que ele, né, como a gente sabe, imaginava ser possível de ser transcendida, de ser superado. Enfim, eu acho que por alto, muito por alto, realmente é isso, tá? Eu agradeço mais uma vez a Simone, a Ezequiel, enfim, pelo convite. Aí eu estou aberto para perguntas que eu acho que vai ficar mais fácil também de destrinchar algumas coisas do que apenas aqui eu ficar falando, falando, falando. É isso. Obrigada, professora. Obrigada mesmo aí pelas considerações, pelas colocações. É realmente um livro dessa magnitude, né, que é a crítica da razão dialética. Em pouco tempo não dá para, né, fica bem difícil. Você sabe disso, a gente sabe disso. Foi só a primeira metade, ou menos até da primeira metade, porque é toda uma segunda metade em que o Sartre vai colocar. Desculpa, Simone, eu te interrompi, mas. Porque vai vir um outro problema, né? Que se é assim, é possível pensar uma revolução, por exemplo. Então toda a segunda parte meio que vai nessa direção, né? Enfim. O que eu pensei aqui, na verdade, eu lembrei, não sei se você já leu, talvez não, acredito que não. A Iris Marion Young, quando ela traz a crítica da razão dialética para se pensar o gênero. Não, confesso que não. Não conhecia e me interessa, inclusive. Então, ela fala, ela, no artigo é gênero como serialidade, então, lá da Iris Marion Young. Então, por que que eu peguei a Iris Marion Young, inclusive para pensar na minha tese também? Porque eu vou naquele lado, daquela contradição, né? Identidade e identitarismo, né? Uhum, Então, identidade é uma coisa pensado já lá, e identitarismo é você pensar como uma essência, com toda, compartilhando, as mulheres compartilhando de toda uma, só porque é a natureza, elas compartilham da mesma essência, de uma mesma posição social, né? É a mulher uhum, fechada num contexto. O que é a mulher? A mulher é isso. Então, uhum, é, então daí não, eu estava escrevendo aqui, a partir do âmbito das mulheres, como não uma igualdade entre as mesmas, no sentido de uma natureza essencialismo, defendendo uma reconceitualização da série coletiva comum a todas as mulheres ou uma identidade comum, né? Então, a série coletiva, quando o professor falou do exemplo do ônibus, né? Então, a unidade da série decorre da maneira como indivíduos buscam seus próprios fins individuais. Então, a espera do ônibus, como você disse, forma um grupo, posto que estão conectados às mesmas regras, ao prático inédito, uhum, né? Então, a espera uhum, de um ônibus é uma relação com o prático inédito. Nisso estão intercambiadas as mulheres, mas não é unidimensional, né? Então, assim, o que eu acho interessante nisso é porque pode se falar de mulheres, mas não como se todas entendessem todas as mulheres. A prática inédita, por exemplo, a humanidade androcêntrica que incide sobre ela, sobre nós, né, é um prática inédito, certo? Ou não podemos uhum, pensar isso? Então, daí vem a questão dos feministas, que eu achei genial a análise da Iris Marion, de sobre isso se unirem, mas depois que a coisa é resolvida, cada uma continua na sua singularidade, né? Na sua vivência, se nós nos unimos para pensar o problema da espera do ônibus ou da humanidade antropocêntrica. Mas essa é só uma união, não há um identitarismo entre esse grupo. Sempre uma união devido à escassez, à uhum. necessidade. Fora Ok. isso, né, depois disso, elas voltam a ser cada uma um indivíduo, um ser particular.
Se a mulher é um fato serial da solidão que você falou, inclusive, né? Que vive na Uhum, solidão, né? No uhum. entanto, a gente pode pensar, não sei, né? Que formam grupos. E esses grupos, a gente se conhece nessa necessidade. Não sei se é isso bem que você está falando. A gente se conhece a necessidade um do outro. Né? No caso das mulheres, elas se Uhum. conhecem a necessidade de uma prática inédita que incide sobre todas. Porém, cada um é um. Então, os grupos são uma força. E aqui você está falando revolução e tudo mais, né? É, tá. Vou. Eu confesso que nunca tinha pensado por esse prisma. Eu já pensei, já tem um artigo de alguns anos atrás que eu penso a questão do racismo por essa via da serialidade, do prático inerte, de um outro conceito que chama estereocondicionamento. Mas aí até para quem, né, não conhece a crítica da razão dialética, eu imagino que a maioria. Esse livro ele é dividido em duas partes, né, dois tomos, né, tomo um e livro 2. Então, tudo isso que eu falei para vocês é o livro um, que é mais ou menos assim: o Sartre está chegando, está partindo do indivíduo, como eu falei para vocês, para reconstruir aquilo que seria a estrutura da nossa sociabilidade, que ele chama de prático inerte e vida serial. No livro 2 ele vai começar a se perguntar sobre as possibilidades de união das praxes, não mais a união da serialidade, mas uma união de fato. Por quê? Porque a união da serialidade é essa união mediada pela matéria. Então, ela é uma união que, ao mesmo tempo, nos conserva sozinhos. Ela é uma união negativa, uma unidade negativa, diz o Sartre. Então, no exemplo que ele dá, né, da fila de ônibus, olha, tem as pessoas na fila de ônibus de Saint-Germain-des-Prés, estão esperando ali o ônibus, elas estão unidas naquele momento, mediadas pelo ônibus que todas elas esperam. Então há uma reciprocidade, por assim dizer ali, há algum nível de comunicação entre essas praxes. Mas isso que eu estou chamando de comunicação, né, ou esta reciprocidade, ela não resulta em uma ação comum. Por quê? Porque não é demandado. Talvez se, sei lá, o ônibus não para, não passa, esses indivíduos que estão ali esperando possam querer se unir e fazer um protesto. Esse tipo de ação, ou seja, em que os indivíduos não estão mais separados, mas se unem, o Sartre começa a descrever a partir do segundo livro, na segunda metade da Crítica da Razão Dialética. E ele vai chamar esse primeiro movimento, em que cada um de nós engaja sua liberdade numa ação comum, ele vai chamar de grupo em fusão. É porque é uma fusão de liberdades. Então, sempre para o Sartre, as estruturas coletivas elas são uma soma de individualidades. Então, em alguns momentos, e o exemplo que ele dá para esse grupo de fusão é a tomada da Bastilha, um exemplo tipicamente de um francês, em que cada um, enquanto liberdade, une a sua liberdade à liberdade dos outros em busca de um objetivo comum, no caso, a tomada da Bastilha, a queda da monarquia e tudo mais. Só que o que ele coloca, e esse é um dos grandes dilemas da teoria da história do Sartre, é que quando o objetivo é alcançado, por isso que eu estou falando isso, Simone, quando o objetivo é alcançado, a serialidade ela retorna. Ou seja, retorna a separação, né? Retorna é, a individualidade, mas aí não necessariamente num sentido positivo, mas retorna esse cenário no qual agora eu não vejo no outro um um companheiro, por assim dizer, uma companheira de luta, enfim, de objetivo comum, mas eu vejo apenas como um indivíduo. Por que que o Sartre usa o termo série, né, que é um termo também que não é nada evidente? Ele vai dizer porque na vida urbana, especialmente, todas as pessoas são intercambiáveis entre si. Então, assim, eu vou ali na padaria comprar um pão, não me importa quem está me atendendo. Não faz diferença que seja a pessoa A, B ou C.
Assim como para quem está vendendo, tampouco faz diferença quem que é exatamente o comprador. Então ele vai dizer, ele usa essa ideia de série, né, para dar conta dessa quase que impessoalidade a qual nós estamos submetidos na vida serial, no prático e inerte, ou se vocês preferirem, na nossa vida social. É claro que há momentos em que isso não é tão evidente assim, né? O Sartre vai dar exemplos, obviamente, para se encaixar um pouco melhor na teoria dele, mas o que ele quer dizer é o que na vida especialmente das grandes cidades, ele diz, é, não há vínculos diretos entre os indivíduos. O que há são vínculos mediados pela matéria, pela satisfação de necessidades. Eu quero comprar um pão, a pessoa que está vendendo quer vender um pão, ótimo, então é isso que medeia a nossa relação. Não é uma relação direta, não é uma relação de amizade, de amor, de companheirismo, alguma coisa desse tipo. Então, estou dizendo tudo isso porque, para o Sartre, esses momentos em que nós conjugamos as nossas liberdades para um fim comum, por exemplo, superação da opressão do homem em relação à mulher, né, a criação de alternativas políticas, eles são muito raros. São muito raros e tendem a ser muito efêmeros. Por quê? A pressão da serialidade e a pressão da escassez faz com que essa união para ele ela não se sustente por muito tempo, pelo menos não nesse nível puro. Então, qual que vai ser o dilema, por exemplo, da segunda parte do livro? É como nós construímos mecanismos para nos mantermos unidos de alguma forma. Só que esses mecanismos, ao mesmo tempo que nos mantêm unidos de alguma forma, acabam recaindo sempre na seralidade, na separação, portanto. Pensemos, uma instituição, a universidade. A universidade é algo que nos mantém unidos, mas ao mesmo tempo é cada um ali por si, cada um tentando satisfazer as suas necessidades, o seu interesse, o seu projeto, se vocês preferirem. Então, o dilema para o Sartre da ação coletiva sempre vai ser o quê? Essa ação, ela, em algum momento, ela pode representar uma fusão de liberdades, como ele chama, pode representar essa ação comum. Ele diz assim, como se todos os indivíduos se transformassem em um único indivíduo, mas esse movimento, ele é raro e ele é efêmero. Logo, né, cada um conseguimos, derrubamos a Bastilha. Bom, agora eu vou para casa porque eu tenho que fazer almoço. Agora eu vou para casa porque eu tenho outras coisas para fazer. Não dá para ficar nesse movimento permanente. É aquela pergunta que, se não me engano, é o Merleau-Ponty que faz. O que a gente faz no dia seguinte da Revolução? Porque a gente sempre pensa, não, Revolução, tá, mas conseguimos, conquistamos, e agora? Cada um vai para sua casa, faz o quê? É, para o Sartre, esse é o dilema, e a gente não pode esquecer, né, obviamente, que a crítica da razão dialética ela é escrita num contexto em que você tem uma crise do marxismo soviético, do stalinismo, né? Você tem um movimento que de certo descrédito da própria teoria marxista, o início de um movimento, ao mesmo tempo em que você tem, nos chamados países de terceiro mundo, uma série de revoluções ocorrendo, seja revoluções nacionalistas, sejam revoluções de ordem socialista, mas é um contexto no qual algumas temáticas se colocam de uma maneira muito forte. E talvez a maior do ponto de vista político é essa. Bom, ok, todos temos acordo que o capitalismo tem problemas, até os liberais podem ter, mas a gente faz o quê? Então, essa é uma questão, né, que o Sartre está respondendo, tentando responder no final das contas, para tentar entender, inclusive, por que uma revolução ela pode se tornar inercial, pode se tornar ditatorial, pode se tornar, enfim, pode se reverter no seu contrário. Não sei se isso te ajuda um pouco a entender, mas para o Sartre, a gente estaria sempre na nossa vida social
trabalhando nessa fronteira entre, de um lado, a nossa separação, vamos dizer assim, a nossa individualidade, mas essa individualidade serial, que nos obriga a nos unir com os outros, mas não é uma união de fato, e os momentos, as possibilidades de uma união, de um projeto comum, tá? Então, esse é o dilema da ação política para ele, né, no final das contas, é no limite o dilema da revolução e de qualquer outra transformação. É, se a gente pensar na questão de gênero, especificamente, eu acho que ela se enquadraria junto com, ou poderia, né, a gente poderia fazer uma analogia com a questão racial, que o Sartre trata mais diretamente, né? Porque ele vai dizer, o racismo, e aí eu vou incluir o machismo também, são ideias seriais. Ele fala, ideias que, para usar um linguajar mais do ser e o nada, se apresentam como em si, né, posto, sem um autor definido, e que circulam entre os indivíduos de uma maneira, como posso dizer assim, de uma maneira anônima, de uma maneira não pessoal. Quando o Sartre pensa o racismo, ele vai trazer um outro conceito que eu mencionei, que é o conceito de esterocondicionamento, que aparece lá mais para o final da crítica da razão dialética. Ele vai dizer assim: é possível agir sobre os indivíduos de uma maneira que eu estou chamando aqui de impessoal, mas essa ação pode vir do Estado, pode vir de uma instituição, pode, enfim, sem que eles se deem conta de que estão sendo agidos, conservando a sua separação, mas ao mesmo tempo criando uma certa ilusão de unidade, até de identidade, se você quiser. O exemplo que ele dá, que não é um exemplo da questão racial, mas é um exemplo bem significativo, bem interessante, assim. Ele fala, é um exemplo ligado à música, na verdade. Ele fala assim, olha, eu em, em 46, eu acho, ele passa um ano lá nos Estados Unidos e tal, e ele fala assim, olha, lá tinha um programa de rádio matéria, portanto, né? Campo material. Tinha um programa de rádio que chamava Grande Prêmio do Júri, alguma coisa assim. Tipo os discos mais vendidos da semana. Era esse o tom. E ele fala assim: olha, o que que acontecia? Eu, ou qualquer eu aqui, né? O indivíduo, eu tô lá ouvindo esse programa e vejo que os 10 discos mais vendidos da semana são esses. Eu olho e falo assim: bom, se eles são os mais vendidos, eles devem ser interessantes. Aí o que que eu faço? Eu vou na loja, livremente, meu projeto, por minha escolha, vou lá e compro os discos. Por quê? Porque ao comprar os discos, eu estou interagindo de alguma forma com esses outros ouvintes que colocaram esses discos no posto dos mais vendidos. Aí o Sartre vai dizer, bom, como a gravadora delimitava quais eram os discos para serem mais vendidos, ela não precisava, por exemplo, dizer para o sujeito, vá lá e compre. Bastava esse condicionamento externo para que ele, para se sentir parte de um grupo, para estar na moda, para, enfim, ter assunto com os amigos, ele se mobilizasse para comprar esses discos. Então percebam, é uma ação, é um condicionamento da minha ação, mas que não parece ser um condicionamento da minha ação. Não sei se isso é mais ou menos claro. Quer dizer, eu ajo sobre a serialidade, ou seja, sobre esses indivíduos separados, mas criando isso que ele chama, né, de uma unidade negativa, sem aparecer como exatamente uma dominação. Quer dizer, quem que determinou que aqueles são os discos mais vendidos, ou que eu tenho que ouvir aqueles discos? Ninguém. Isso apareceu. E eu apenas vou inercialmente nessa onda, nessa moda, talvez a gente dissesse.
E para o Sartre, essa dinâmica de estereocondicionamento cria também essas ideias seriais, né, que são ideias de essência, de em si, como do racismo. Olha, o negro é isso, o negro é inferior, ou a mulher é inferior, a mulher tem de ser dominada, o negro tem de ser dominado. E isso circula como se fosse, de alguma forma, natural. Olha, é assim, né? Sem que haja propriamente que se parta ou que se desdobre disso algum tipo de ação, de pensamento, de, enfim, coletivo, né? Então, essas ideias seriais, e aí o machismo e o racismo eu acho que podem ser aproximados nesse sentido, elas surgem para o Sartre exatamente da separação dos indivíduos nesse campo prático inerte, né, nessa vida serial. Eu não preciso sequer ter conhecimento. Será que a mulher é assim mesmo? Será que ela é inferior? Será que ela é dominada? Será que ela é isso? Será que. Não preciso, isso está circulando, está dado, e está dado, eu simplesmente inercialmente aceito. Tá? Enfim, eu acho que eu não te respondi nada, acho que eu avancei mais, mas eu realmente nunca tinha pensado. Estava tentando recuperar algumas coisas sobre essa questão racial, que já aparecem lá na questão judaica, né, sobre a questão judaica. É, e é isso, né? A questão racial para o Sartre está muito vinculada à questão judaica, mais do que a questão do negro, por exemplo, ao menos nesse momento. Depois ele vai escrever logo em seguida o prefácio aos Condenados da Terra do Fanon, e ele já tem uma bagagem sobre, mas ele vai dar preferência a esse tema. E é isso, né? As ideias seriais são as ideias de separação, de, aí pode ser uma separação de grupos, né? O homem e a mulher são coisas diferentes, né? O branco e o negro, enfim. Obrigada, professor. Eu gostei muito do que você disse. Eu também estou nessa de entender a Iris Marion, nessa pegada com as mulheres, né? Me deu só um nó na cabeça que eu pensei assim, o professor falou do condicionante, né? Esse era o condicionamento. Condicionamento, isso. E pensando no caso das mulheres, eu estou trazendo tudo aqui para minha bolsa de Mas ferramentas, né? faz sentido. É, pensando em crítica da razão dialética e o sério nada, que a gente fala, que ele fala lá o olhar, né? Então, o olhar sobre a mulher, daí ele não fala sobre o que eu estou falando, é um reflexo, né? Quando ela é olhada pelo homem, ela não olha a si mesma, ela olha um reflexo. Uhum, uhum, Daí a gente não pode também pensar que daí que eu acredito que aí nós estamos num paradoxo. Então, esse telecondicionamento como se diz, mancha o olhar. Mancha o olhar. Então, ou são as práticas opressoras que, que fundam o olhar, ou é o olhar que funda as práticas opressoras, né? No caso, são os dois, é um inerente ao outro, né? Então, o estéreo condicionamento é absorvido e o meu olhar já sai dessa forma, né? Já condicionado. E porque no caso do olhar, nos jogos tensos do olhar, aí eu não vejo identitarismo, eu vejo identidade. Porque um se uhum, coloca, outro se coloca. Quando a gente chega na direção dialética, parece que esse condicionamento cria esse impasse, esse paradoxo, né? Junto com o olhar lá no serionado. Né? Que o condicionamento ele vai se mantendo, sujando o olhar. E o olhar sobre as mulheres continua nesse condicionamento, sabe? Como uma roda, um alimentando o outro, né? É próprio dessa humanidade que, pensando em Beauvoir, a humanidade com H maiúsculo, seria a uhum, humanidade sem ação, como se fosse ignorantes achando que a humanidade está ali no céu e tem que ser assim e é assim, né? E contrário da humanidade com H minúsculo, que é a humanidade feita, né, por nós, né? Que ela não é uma linearidade. Então, eu estou nessa. Pensei um monte de coisa também, não sei se eu fui clara nas minhas dúvidas aqui, mas passou tudo isso pela minha cabeça, pensando no uhum. estéreo condicionamento. Não, eu confesso que eu nunca tinha feito essa aproximação entre esse condicionamento e o olhar.
realmente, assim, eu estou tentando realmente pensar agora sobre. é, eu acho que dá para a gente aproximar, porque o olhar no Sartre não é necessariamente o olhar de um indivíduo, né? Ele é uma presença que pode ser uma presença até metafísica mesmo, pode ser o olhar de Deus, o olhar de uma entidade, o olhar de alguma coisa assim, né? Então eu acho que dá para aproximar, porque a ideia desse condicionamento é isso: como que alguém que não é ninguém, porque não é um alguém identificável, age sobre mim ou me condiciona, né, como o termo indica, de fora, e sem que eu me dê conta de que estou sendo condicionado de fora. Ou seja, a gente pode pensar isso como um olhar que me, né, que me afeta, que me mobiliza de alguma forma, só que ao mesmo tempo é um olhar talvez mais invisibilizado, mais invisível do que aquele que a gente extrai do ser e o nada. Talvez, assim, eu realmente estou pensando aqui junto com você, tentando formular alguma coisa. Mas eu acho que há uma intuição que, bom, como eu falei, toda a crítica da razão dialética a gente pode ler como essa tentativa de dar conta do tom, da tônica das interações humanas em diversos níveis de complexidade. Né? Se no ser e o nada a gente tinha ali um quadro das relações privadas, né, do círculo sadomasoquista, das relações imediatas entre dois sujeitos, o que a crítica vai trazer em diversos níveis de complexidade, desde a praxis individual até o Estado e coisas do tipo, é a mediação da matéria, né, que está ausente ali no ser e o nada, mas essa mediação material é isso, ela não é, ela age sobre os indivíduos também, né? Quer dizer, ela se apresenta aos indivíduos, mas ela quase sempre se apresenta por esse mecanismo que eu chamei lá no começo de dessingularização, né? Quer dizer, é, é, é isso. Se eu ordeno algo a alguém, isso tem um efeito. Se eu interiorizo esta ordem como algo que está circulando e que, né, não é de ninguém, isso tem um efeito diferente. Então, eu acho que aí nessa direção dá para a gente pensar isso como um olhar, mas um olhar que esse é um olhar meio que radicalmente impessoal, né? Quer dizer, a gente é dominado. Se a gente pensar vários elementos da nossa cultura que nós interiorizamos sem que a gente se dê conta, né? Quer dizer, a gente não para pensar se aquilo realmente é uma escolha nossa ou se simplesmente são ideias circulando nesse campo impessoal anônimo que a gente absorve, porque se os outros absorveram, eu também vou absorver, né? Se os outros aceitaram, eu também vou aceitar, né? Então a ideia da serialidade vamos dizer, desse olhar de um outro anônimo, ela tem essa conotação, né? Quer dizer, eu me mantenho como indivíduo e aí um pouco da força serial, da ideia serial é essa, né? Quer dizer, eu não preciso fazer a experiência da ideia. Ah, será que o negro é realmente inferior? Eu não faço a experiência disso, eu não entro em contato com outras pessoas, eu não aceito a diferença, não. A ideia está aí, eu simplesmente absorvo. Por quê? É aquela coisa, bom, se está todo mundo fazendo, eu vou fazer também, né? É a inércia. Percebe que o Sartre ele trabalha com esses termos para, ao mesmo tempo, defender algo que lhe é caríssimo, que é o sujeito é sempre ativo, mas essa ação, ela é, é muitas vezes condicionada por um outro, porque no fundo é por um outro, sempre, né? Pode ser um outro anônimo, mas ainda é um outro, que nos impele a agir de certas maneiras sem que a gente se dê conta.
né? Então, assim, por que que o homem acha que a mulher tem que ser dominada? Porque é assim, não é? O sujeito até pergunta, mas não é assim, né? Quem que te ensinou isso? Sei. Tá Sim. aí. As coisas estão aí, as ideias estão aí circulando. Eu, como um indivíduo isolado dos outros nesse sentido, apenas aceito por quê? Porque o outro também aceitou, o outro também aceitou. Então, eu acho que vai nessa direção, né, toda essa problemática. Mas eu realmente precisaria pensar mais. Inclusive, quero ler o texto, porque realmente nunca tinha visto essa aproximação, até porque quando a gente pensa em gênero neste cenário do existencialismo, a gente inevitavelmente acaba indo para Beauvoir por motivos bastante óbvios, né? Então eu nunca tinha visto essa discussão a partir da crítica da razão dialética, sobretudo. Assim, me interessou. Que bom. Obrigada, professor André, Ezequiel, Tamier, Carla, professor Federico. Alguém tem alguma consideração, uma palavra para trocar? Eu tenho. Vai lá então, André. Boa Bem-vindo. noite, então, Vinícius. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Gostei bastante. Sabe que é um tema que eu abordei durante muito tempo no meu contato com a filosofia, a crítica, né? E agora estou em outra seara no Sartre, nos primeiros textos do Sartre, mas é um assunto que sempre me fascina. E foi por uma questão não, eu não consegui detectar a resposta do Sartre na época da crítica que me fez voltar lá atrás e começar a escavar os primeiros textos do Sartre. Eu tenho assim, eu teria três perguntas, eu vou fazer apenas uma porque está do tempo, né? Você já respondeu parcialmente em relação a. Você falou do grupo de fusão, da possibilidade de desalienar, mas que seria provisória, não seria efêmera. Está me ouvindo? Deixa eu tirar aqui o microfone. Peraí. Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Então, Tô ouvindo, tô ouvindo. tá, deixa eu só aumentar aqui que para mim ficou baixo. Então, assim, parabenizar pela apresentação. Sabe que é um tema que eu trabalhei durante muito tempo quando eu estudava no Sartre, depois agora eu estou nos primeiros textos do Sartre. E foi uma questão que eu não consegui detectar a resposta do Sartre na crítica que me fez voltar. Eu teria três perguntas, mas eu vou realizar apenas uma. Você já respondeu parte de uma resposta de uma pergunta que eu faria, que é a questão da desalienação. Você falou que é uma possibilidade, digamos, efêmera. A grande efêmera, assim, provisória, do grupo de fusão, porque sempre a matéria está mediada pela escassez, então a questão de você teria que ter uma outra filosofia, um outro contexto histórico para poder apontar aquilo que não seria uma historicidade que não estaria circundada pela questão da escassez. Né? Pelo menos é a minha leitura. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: como é que o Sartre se posiciona em relação ao Marx e ao Hegel, para a gente entender de fato qual que é esse debate com Marx ou com o marxismo, enfim, em relação ao fenômeno da alienação. Como é que ele se posiciona, sobretudo, ao Marx e ao Hegel, para a gente conseguir, porque eu acho que isso é um dos grandes debates que a crítica traz e tem até um livro do Pietro Chiodi, né, Sartre e o Marxismo, que aborda muito essa questão. Então, assim, sempre me fascinou essa questão dessa relação da alienação, a leitura que o Sartre faz da alienação do Marx e do Hegel. Obrigado. André, obrigado. Eu sabia que viria uma pergunta difícil, porque eu sei da sua leitura do Sartre, enfim. Mas obrigado pela pergunta, assim. Metade da minha tese de doutorado é tentando dar conta disso, assim. Eu vou para a crítica da razão dialética pensando nessa questão. E confesso, inclusive, que eu tenho uma conclusão na minha tese que hoje eu já não compro. Assim, fui bem mais crítico ao Sartre, porque assim, ó, o Sartre ele conserva algo que está presente desde o início, que é uma característica em geral dos existencialistas, das filosofias da existência, inclusive Heidegger e companhia, que é a ideia de que a condição humana ela é marcada por uma alienação fundamental, né? Quer dizer, a nossa existência é no fundo, um grande processo de alienação.
né? Pode ser na impessoalidade, como diz lá o Heidegger, pode ser em estruturas sociais, em valores pré-determinados, na má-fé, enfim. Então, isso que está lá presente no Ser e o Nada é mais, né? Está ligado diretamente à presença do outro, porque é o outro de fato que me aliena, né? Pode ser esse outro indivíduo, pode ser esse outro sociedade, pode ser esse outro criador de valores, enfim. Mas essa tese, essa percepção, né, de que os momentos de não alienação para o indivíduo são muito raros, lá no Ser e o Nada, por exemplo, né? A gente está sempre em má fé, de alguma forma. O Sartre conserva na crítica da razão dialética. Então ele vai ter uma afirmação que é uma afirmação muito hegeliana, porque o Hegel também tem um pouco essa ideia. Ele vai dizer, ó, ele textualmente diz, toda objetivação é uma alienação. Isso que me Para deixava quem tem maluco. familiaridade com a discussão do marxismo, o grande problema é a gente entender assim, olha, toda objetivação é uma alienação ou não? Por que o Sartre está dizendo isso? Ele vai chamar isso de alienação a priori na crítica. Como que ele está entendendo isso? Ele diz assim, não, eu vou dar um exemplo meio banal, mas eu acho que enfim, é muito próximo da nossa realidade. Eu vou lá e escrevo um livro, uma tese, enfim, me objetivo no mundo material, né? Tenho ali uma obra. Essa obra, ela vai ser absorvida por outros indivíduos, por outros projetos, por outras transcendências, outras temporalidades, e ela pode ganhar um sentido completamente diferente daquilo que eu dei quando escrevi, da minha intenção. Então, né, esse movimento de que quando a gente se objetiva, exatamente porque a nossa objetivação ela vai ser atravessada por outros indivíduos, ela é uma tese muito forte ali na crítica da razão dialética, que permite ao Sartre dizer, olha, a objetivação é alienação. Então, há uma alienação a priori, que é a matéria, que é a inscrição no mundo material compartilhada pelos outros, que é absolutamente inevitável, insuperável. Então, nesse sentido, a gente poderia afirmar o quê? Que mesmo em uma sociedade não alienada, uma sociedade comunista, por exemplo, esse tipo de movimento alienante, ele permaneceria. Então, é isso. A minha ação no mundo, ela vai ser, né, mediada pela ação de outros indivíduos, e isso é absolutamente inescapável. O Sartre, no questão de método, né, que é o preâmbulo da crítica, ele fala assim, olha, se a história me escapa, não é porque eu não a faço, não é que eu sou um objeto da história, um joguete, mas é porque o outro também a faz. Então, exatamente porque todo mundo, por assim dizer, está fazendo história, está agindo, está, enfim, se construindo, é que há uma alienação fundamental aí, né? Que é essa possibilidade da minha ação ser só que ele diz, ela pode ser alterada ou desviada pelo outro. Quer dizer, eu tenho uma finalidade, eu tenho uma intenção, vamos dizer assim, eu me coloco um fim, mas esse fim pode ser modificado porque a outra pessoa está também agindo. Isso é um pouco estranho à compreensão marxiana, pelo menos, de alienação. É estranho por quê? Porque para o Marx, eu não diria que necessariamente, como eu disse na tese, que necessariamente isso contradiga o Marx. Mas para o Marx, pensar alienação é pensar em uma outra questão, que é como há uma estrutura social que separa os indivíduos dos seus produtos, não pelo concurso exatamente da ação de um ou outro indivíduo, mas separa enquanto estrutura. Né? Quer dizer, se a gente pensar a alienação como ela aparece lá nos manuscritos de 44, né, a primeira dimensão da alienação é exatamente a separação do
sujeito, do ser social, da sociedade em relação à sua própria riqueza, aquilo que ela produz. Isso não é alguma coisa para o Marx necessária ou ontológica, podemos dizer assim, mas ela é fruto de um conjunto de relações que está vinculado, por exemplo, à propriedade privada dos meios de produção. Então, por isso, o Marx vai dizer assim: olha, objetivação é uma coisa, o que eu estou pensando como alienação é outra. Então, nesse sentido, o Sartre até se aproxima um pouco mais de Hegel do que do próprio Marx. Como que o Sartre vai se defender disso? Ele vai dizer assim: olha, essa alienação dos modos de produção que o Marx tematiza, que o Sartre chama de alienação a posteriori, ela tem a sua condição de possibilidade no fato de que a minha objetivação pode sempre ser alienada. Então, o que que ele está querendo dizer? Ele está colocando o problema nos seguintes termos. Alguma alienação é sempre possível. Por quê? Porque a presença do outro já é alienante, já aliena a minha liberdade, mesmo quando mediada pelo mundo material. Mas daí não decorre necessariamente a construção de uma estrutura social que aliene os indivíduos dos produtos do seu trabalho. Esse é o modo como Sartre constrói isso, né? Porque, de novo, o propósito dele, como eu falei lá no começo, tem um tom muito kantiano, propositalmente kantiano, né? A crítica da razão, condições de possibilidade da história, é dizer como é possível que uma sociedade se aliene dela mesma. Então, como é possível? É possível porque já no âmbito do indivíduo, da sua objetivação singular, essa ação já pode ser atravessada e modificada pela ação do outro, que não é nada mais do que o que o Sartre falou lá no Ser ou Nada. A liberdade do outro interfere na minha liberdade, então a gente tem um conflito. Então, é mais ou menos por aí. Né? E aí, se é compatível ou não, eu até acho, hoje eu acho que é compatível. Na minha tese eu dizia, não, olha, Sartre está fazendo uma filosofia materialista da história, mas não é marxista, porque, na minha interpretação também do marxismo, que não é a única, né? Óbvio, a alienação é um tema central, né? É o conceito central do Marx, na verdade. Então, para o Sartre, assim, é possível a gente falar em desalienação? É no sentido de superação do capitalismo enquanto estrutura social alienante. Mas não é possível falar de uma sociedade em que nunca houvesse nenhum tipo de alienação. Por quê? Porque você sempre pode pegar o meu artigo e falar que eu falei uma coisa diferente do que eu falei e pronto. Eu vou fazer o quê? Eu estou alienado daquilo, quer dizer, eu coloquei aquilo no mundo. Diga-se, é o que a gente está fazendo com o próprio Sartre agora. Ele poderia chegar e falar assim: olha, eu não disse nada disso, vocês estão interpretando completamente errado, mas a partir do momento que eu me objetivo no mundo, por exemplo, publico um artigo, um livro, uma tese, eu estou, né, me alienando em alguma medida, né? Eu estou me tornando objeto para um outro, mediado pela matéria. Assim, eu não sei se te respondeu, realmente isso também é um tema que me mobiliza muito. A minha tese chama Alteridade e Alienação, não é casual, é porque justamente era o tema, né? Mas e aí isso faz uma certa peculiaridade do modo como Sartre trata essa questão, né? Quer dizer, ele não abre mão dessa intuição existencialista de uma alienação a priori, originária, ontológica, mas ele vai tentar dizer, não, ela é a condição de possibilidade desse que é o problema do Marx. O problema do Marx é esta alienação. Não? Se o meu texto vai ser interpretado de uma maneira A, B ou C, ou se o meu projeto vai ser modificado porque o projeto do outro, isso não é importante no âmbito da filosofia do Marx. Né? Enfim, mais ou menos por aí. Tá ótimo. É um debate fascinante. Não, eu acho que o Sartre ele tem desde o início uma influência de Hegel muito grande, né? Mas é essa frase, assim, eu lembro quando a primeira vez que eu li, e aí conhecendo um pouco, toda objetivação é uma alienação. Eu falei, bom, mas isso é Hegel, não é Marx. Então isso é um, é um complicador aqui, né?
E Mas, até a resposta dele tem na crítica, até a resposta dele, se não lembro se é na questões de método ou na crítica. Toda objetivação e alienação, eu sigo o Hegel, a resposta dele, sim, não. então, Sim, não. Daí sim por causa de tal coisa, não por causa de tal é coisa. isso. Quer dizer, é porque ele está operando em níveis também diferentes daquele do Marx. Por isso que eu falei, talvez para o Marx ele falar, ok, beleza, então o outro altera os meus fins, desvia a minha ação, modifica o meu projeto, tudo bem, mas do ponto de vista meu, Marx, da filosofia social, isso não tem relevância. Não é um problema para mim. O problema é outra forma de alienação. Para o Sartre, não, né? Ele tenta conjugar o que seriam essas duas formas que ele chama na crítica de alienação a priori, que é essa alienação da presença do outro, e a alienação a posteriori, que é a alienação dos modos de produção mesmo, em particular do capitalismo. Muito obrigado. Imagina. Obrigada, André. Viu? Simone, eu vou ter que sair porque eu vou ter que aplicar a prova agora na Eita, vai lá, Universidade de Economia. professor. Tá bom? Obrigado, viu, Vinícius? Obrigado a todos. Imagina, eu Vai que ter que agradeço, aplicar a prova de André. economia Bom agora. Estou revê-lo. esperando. Tá bom? Grande abraço. É. Valeu. Alguém mais tem alguma questão? Quer conversar? Se abrir? A dor no coração? Desabafar, É o momento, xingar, senão cale-se falar. para sempre. Eu acredito que não, então ninguém mais falando. Uhum. Então, não, peraí, apareceu alguma coisa aqui. Não, saiu já. Quero agradecer, professor Vinícius, agradecer Imagina. muito de novo a sua participação. É a terceira vez já que participa aqui com a gente na PUC. Uhum. Verdade. Terceira, né? Primeiro foi lá as leituras, eu nem lembro, mas já faz tempo do Sartre, depois foi o Ser e o Nada, né? Foram duas no Serenata. Ah, não, calma aí. Foram duas. Acho que foram duas no Serenata que geraram um livro depois, não foi? E aí Aham. acho que foi isso. Então, obrigado Pode por ser, pode participar ser. sempre, aceitar o nosso convite, né? Eu- No Rio de Janeiro a gente se encontra, vamos falar mais de Sartre, de Beauvoir. Vamos sim. Com certeza. Eu vou ver se até lá eu tenho uma resposta para você um pouco mais bem elaborada. Ótimo, vou cobrar. Tá bem? Tá bom, então. Então, muito Mas obrigada. obrigado mesmo, viu, pelo convite, sempre às ordens, assim, é um prazer. Imagina. E agradecer também a todo mundo que né, participou, que veio. Tem amigos, Sim, tem alunos, tem pessoas que eu não conheço, enfim. é isso aí. Agradecer a todas as pessoas que participaram. Ezequiel, Carla, Federico, Francisco e FJ Assunção. Não sei quem é FJ, mas tudo bem. Então, a gente vai terminando por aqui. Quero lembrar que no dia 26/5, nós temos a presença da Sheila Cristiane Tomé, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela vai abordar a partir de Husserl, né, a intersubjetividade, com o título Intersubjetividade e Corporeidade, contribuições da fenomenologia husserliana. Então, novamente, obrigada e até o próximo encontro. Bom descanso. Obrigado, professor. Boa Até noite. mais, gente. Obrigado, obrigado, Ezequiel, também. Boa noite. Tchau, Boa tchau. Boa noite. noite.